Agora a gente vai então para o momento dos loiros, né? Especial de loiras aqui no Você Bonita, que vocês fazem tantas perguntas e eles mesmos sempre dizem que muitas mulheres querem ser loiras, mas que não têm a menor ideia da diferença dos tons. Então a gente vai te ensinar. Hoje a gente recebe um hairstylist especialista em loiras, que é o Luigi Moreto. Bem-vindo, querido. Obrigado, Boa Carol. tarde, prazer ter você tarde. aqui. Bom, falar de loira, eu imagino que seja, assim, seu prazer mesmo, né? Porque quando a gente entender a quantidade de tons de loiro que são possíveis, gente, a gente fala, meu Deus, é um universo realmente diferente e difícil. É bem complexo, exatamente. A gente, na verdade, assim, tem muita informação para a gente passar sobre loiras, né? Mas vamos dividir em três, basicamente, para a gente entender um pouco sobre cor. Tá. A gente classifica louros frios, louros quentes e louros médios, tá? Tá. Vamos começar falando dos tons, para depois a gente falar da pele. Ok, a gente vai começar com a primeira imagem, então, e vamos seguir uma sequência, que são os tipos de loiro do que eu tenho aqui. Vamos lá. Isso, os louros frios, na verdade, a gente optou pela Yasmin Brunet, né, e pela Geobank, porque você vê que são tons bem parecidos, né? Ah, é lindo. Isso, são louros frios, né? Você vê que eles têm, o que prevalece nos louros frios são essas nuances mais claras, né? Peroladas, acinzentadas, né? Então, no caso dela, ela ainda tem um mega hair, né? O da Geobank, bem bonito por sinal. Agora, a raiz, nesse caso, não conta. Então, aí o que acontece? A técnica que vai contar para definir, né? O que você vai fazer. No caso delas, elas têm um ombre hair. Que o que? A raiz delas é preservada, então o louro ele começa das pontas para cima. As pontas são mais claras e vai subindo em degradê para a cor da raiz dela. Entendi. Né? Não, e tá bem lindo. Então, exatamente. Yasmin Brunet, Giovanna Eubank, modelo e atriz, né? Especificamente, estão demonstrando aqui o loiro frio. Loiro frio, exatamente, loiro frio. Vamos fazer a comparação agora com o loiro quente. Isso, a gente tem muitas variações que a gente vai mostrar mais pra frente, Carol, que a gente separou umas fotos pra vocês verem que tem vários tons de louro frio, vários tons de louros quentes, não são todos iguais, né? Mas essas aqui, elas já são quentes, bem, né? Exatamente. Esses aí já são louros quentes, né? Que a gente optou aí pela Grazi e pela Shakira. Você vê que tem diferença entre elas, né? Eu coloquei de propósito, por quê? A Grazi, os tons quentes, eles são o quê? Nuances mais marrons. Você vê que tem uns loiros misturados, mas o que prevalece são os tons quentes, que são os marrons. Aí a gente pode ter acobreado, pode ter avermelhado, dourados, que é o caso da Shakira, né? Que é mais dourado. A técnica que a gente que tá na Grazi, por exemplo, são as highlights, que são aquelas mechas clássicas, que saem da raiz para as pontas, né? Elas, diferente do ombre hair. Nossa, mas tá bonito esse, Tá bem hein? legal. Então, a gente já vai entender, gente, já, de tom de pele. Exatamente. Onde o que isso combina conta. com o que, né, Carol? Porque dá a impressão, você fecha o olho e fala, nossa, mas eu acho que a Grazi ficaria linda também com o frio. Será? A gente vai entender. Aí tem mais um loiro médio, que a gente consegue definir também. Na verdade, o loiro médio, ele tá entre o frio e o quente, tá? Seria o meio termo. Então a gente optou aí pela Ana Hickman e pela Sasha Meneghel, que também tem diferença, você vê que as nuances têm diferença entre elas, né? A Ana Hickman, ela tem um louro, tem umas nuances mais frias, mas tem um pouquinho de dourado, que faz ela ficar nesse meio termo, né? É quase o frio, né? Exatamente, é quase o loiro exatamente, mas ela tem umas nuances mais douradinhas que faz ela ficar nesse meio. E a Sasha Meneghel, a gente tem um que é um pouquinho puxado pro quente. Exatamente. Eu coloquei proposital para você ver que fica bem no meio termo mesmo. Ela tem umas nuances levemente marrons, tá vendo? A gente até poderia classificar como marrom nude, tá? Que seria esse tom médio aí. Ela também tá com a técnica de ombre hair, né? Com a frente mais iluminada, né? Também, que usa bastante também, que a gente vai falar um pouquinho de técnica também. Então agora é assim, o próximo tema é o tom da pele. A gente já entendeu os três tipos, vou lá e já volto. Porque o tom da pele, gente, inclusive ele trouxe vários produtos aqui, depois até se a gente tiver um tempo para mostrar, o que a gente pode aplicar que é muito legal também para valorizar esse loiro. E voltando a falar, então, das loiras, vamos agora para os tons de pele. Você acredita que os tons de pele sejam aí algo muito importante para definir até que tom aquela pessoa pode ir do loiro? Totalmente, Carol, porque assim, uma coisa que acontece muito no salão é a cliente já chegar com uma foto. Eu quero esse loiro. Quero esse loiro, Mas elas já vêm decididas, então é muito difícil você conseguir convencer ela o oposto. Mas na medida do possível a gente consegue, né? Porque você tem que dar essa orientação. Porque é muito importante você entender o tom de pele do cliente, tá? A gente colocou essa foto porque ela tá bem facinha para entender. Então a gente vem aqui do meio para a ponta, a gente classifica esses loiros como amarelados, como essas peles como amareladas. Entendi. E do meio para outra ponta, as peles rosadas.
Então também tem variações desses tons de pele. Puxa vida, vão ter as mais claras, as mais morenas, tá? Puxa vida. E é de acordo com isso que a gente classifica o louro que a gente vai definir para ela. Na verdade, é bem fácil. Vamos classificar também como peles frias e peles quentes, tá? As amarelas, que seriam mais puxadas para as morenas, aí as tem quentes. Que ser um loiro quente. Exatamente, é a intenção. E as mais claras, o louro frio, certo? Tá. Então o que vai ficar legal, melhor com as peles frias, são os loiros frios. Tá? Na verdade, não que tenha que ser igual à pele, tá? A gente diga, é como se fosse um tom sobre tom, vai. Uma nuance. Exatamente, exatamente. Tá. E é o que combina. A gente até tem uma foto que a gente vai apresentar aí, Vamos colocar a próxima, são dois então. exemplos que não ficam legais com tom de pele, exatamente. Vamos ver, ó. A primeira, a gente tem a Donatella Versace e a Kim Kardashian, né? Nesse caso, elas têm um tom de pele bem moreno, né? E puxado para o amarelo, né? Que a gente diz. E elas optaram, nesse caso, por louros bem frios, né? A Donatella, inclusive, ela tem uma descoloração global. Ele é 100% descolorido, né? Tá. Acredito que tenha tinta, coloração também. Então, você vê que a diferença é muito grande. A Kim Kardashian, nesse caso, também, né? Ó, ela optou por um louro bem platinado e a pele... Esse loiro platinado é o frio. Exatamente, é frio. É o primeiro que você mostrou. Exatamente, é frio. Agora, por exemplo, uma Grazi Massafera. Porque daí, gente, agora a gente está discutindo o seguinte, que loucura, né? A gente está falando de mulheres muito lindas, naturalmente, né? E que é realçar a beleza já daquela mulher. Exatamente. Se a gente colocar o cabelo da Grazi Massafera que nós mostramos na Giovanna Eubank e o da Giovanna Eubank na Grazi Massafera, não vai dar certo? Bem colocado, não, porque a gente tem que pensar bem no tom de pele, porque vai gritar. Tem que ser uma coisa que foi o que eu falei, tem que ornar o cabelo com a pele. É uma nuance mesmo, é gradual, né? Exatamente, se você vai de um muito claro com uma pele mais morena, não fica legal, né? Dá um choque assim. Que é o caso dessas fotos, né? A Kim é linda, né? Não tem o que falar, mas você vê que um louro muito, muito platinado para ela não fica muito legal. E a própria Donatella Versace com um outro tom de loiro, de repente, ressaltaria... talvez né? umas highlights, que tenha uma nuance legal aí. Tudo bem, ela poderia trabalhar com um louro bem claro, se ela gosta, mas que tivesse um contraste mais quente. Entendi. Tem que ter esse degradê, essa mistura, né? Agora, a gente está falando também dos tons e das peles, mas a gente não está pensando no comprimento do fio. Eu acho que eu nunca fiz essa pergunta falando do cabelo loiro. O comprimento, é claro que ele envolve outros aspectos também, né? Para realçar o rosto, o tipo de corte e tal. Mas nesse caso das loiras, dá para dizer que algumas, então, ficariam melhores com o tom certo e um comprimento diferente do que elas usam, ligado ao loiro? Não digo nem pelo comprimento, assim. Digo mais pela técnica que você vai utilizar para fazer essa descoloração. Sempre a técnica. Exatamente, porque assim, você para fazer um ombre hair, quanto maior o cabelo, mais bonito vai ficar o resultado. Quando você tem um cabelo muito curto, você tem até dificuldade, porque é uma técnica que você faz toda desfiada. Entendi. Você desfia o cabelo, não tem como, ela não é uma mecha marcada, igual as highlights, por exemplo, né? Olha que interessante essa informação. Então, para quem tem a pele fria e que é um loiro bacana e tem o cabelo comprido, perfeito aqueles dois exemplos que você mostrou no início. Exatamente. Agora, os cabelos curtos, por isso que, na verdade, é um complemento, né? A gente tem que avaliar a pele, a gente avalia a técnica que vai ser utilizada. Por isso que, em grande parte das vezes, a cliente chega com a foto querendo aquele cabelo, mas o cabelo dela é totalmente diferente. Você tem que levar em conta a cor raiz natural, se tem coloração, porque coloração é um fator que atrapalha muito para clarear o cabelo. Tá. Então, são vários fatores, né? Que legal. Na medida do possível, eu consigo convencer minha cliente, mas é uma tarefa difícil, porque elas já vêm decididas, né? Elas querem aquele loiro, mas tem que entender que existe um monte de coisa por trás disso, né? E não necessariamente que o loiro frio, que é aquele mais claro, ele dá mais brilho, que daí isso vai depender... Aí já é outro fator, que é o tratamento, manutenção. Não basta você fazer o cabelo sai lindo do salão. O importante é você chegar em casa e manter esse cabelo bonito, né? Isso é um outro fator. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai mostrar agora as variações do loiro, a gente tem uma modelo com antes e depois maravilhoso para mostrar para vocês, e depois acho que rola falar um pouquinho até do tratamento e do cuidado para esses cabelos, legal, né? É importante. Volto já então. Bom,
Vamos agora, ai, adorei, isso aqui é um paraíso, né? Mulherada olha esse negócio, pira, né, nesses produtos. Fala, com certeza. Mas a gente sabe que esse mercado dos cosméticos também está tão evoluído, inclusive o mercado nacional, os produtos nossos, porque a questão da embalagem, da cor, tudo, né? Chama muita atenção, né? A gente tem que pensar nisso tudo antes, Eles pensam em todos os tipos de cabelo, todos os tipos de loiras, então é bem bacana. É impressionante como o frasco faz aí uma vista esse é o marketing, né? De querer atingir pra gente ter, nem sabe o que aquilo faz. Você olha e fala, que frasco lindo, eu acho que é esse que vai fazer bem pra mim. Muito louco isso, eu acho que vale pra gente pensar também agora com parênteses, né? O programa aqui é muito livre, sabe? Então, acho que algumas ponderações são legais pra gente ajudar as outras pessoas a até ter um consumo consciente, que eu acho que hoje está sendo tão dito, né? Com certeza. Vamos para a próxima imagem, então, que agora você vai contar um pouquinho das técnicas. Seriam as variações, né? Eu vou aproveitar e falar de variações e a técnica junto, né? Tá. Para vocês entenderem, os loiros frios, tá? Você vê que tem vários tipos de loiros frios, né? A gente não fica baseado só em uma cor, né? A gente tem desde esse daqui, no caso, ó, que é feito uma descoloração global. A global é quando a gente descolora o cabelo 100%, tá? Então, essa seria a técnica da global. Nesse caso, é um cabelo quase acinzentado, né? Ele é um platinado quase acinzentado, bem clarinho. Aqui, o segundo, você vê que todos esses são louros frios, mas a gente tem diferenças nas nuances, né? É verdade. Aqui já é uma técnica de ombre hair, é uma técnica toda desfiada, igual eu tinha te falado. Aqui é 100% desfiado, ou seja, as pontas são 100% claras e ela vai subindo um degradê, tá? Porque essa técnica do ombre, existem variações também. Tá. Você que vai definir a quantidade que você quer de cor, né? Entendi. Por exemplo, eu posso fazer uma morena iluminada com ombre hair. É só eu desfiar menos esse cabelo. Então, a gente classifica por porcentagem. 50% de descoloração e mantém 50%, que aí isso faz a mistura. Mas a minha dúvida é o seguinte, a mulher que quer ter, por exemplo, que tem um pouco mais, vai até aqui, tal. O que vai determinar que ela possa ter tudo ou só as pontas? Na verdade, o principal é o cabelo dela. Quanto mais claro, o ideal é que seja virgem o cabelo, né? Porque quando o cabelo é virgem, a gente consegue fazer tudo nele, a cor que a cliente desejar, certo? Ainda mais hoje que a gente tem... Chega. A gente hoje tem produtos de proteção que preservam 100% fio, ele não quebra. Legal. Mas isso é garantido no cabelo 100% virgem. Entendi. Isso chega uma vez por mês no salão. E a gente fica muito feliz quando chega, é bem difícil, tá? Tá, e vocês fazem o teste de mecha. Exatamente, isso aí é muito importante. Para quem é profissional e está assistindo, não deixem de fazer o teste de mecha, isso é muito importante. Porque é ele que vai definir o que você vai conseguir fazer com o cabelo. Entendi. Se você conseguir o tom que vai clarear, é até bom porque dá segurança para o cliente. Porque ele vai ver o que você consegue fazer e aí ele decide se ele vai querer fazer ou não. É verdade, acho legal. Tem que ter essa conversa. Vamos pro próximo, ó, dos loiros frios. Aí acho que a gente vai para os loiros quentes. Isso, loiros quentes. Não, são médios, exatamente. O loiros médios é aquele que eu falei que está entre os frios e os quentes, né? Tá. Então a gente tem nuances mais douradas, nuances levemente misturadas, né? Você vê que tem uns dourados, tem uns beges, uns nudes, marrons nudes, que usa bastante também, tá? Tá. E você vê que também tem variações aqui de técnica. A gente tem ombre hair, a gente às vezes mescla também highlight com ombre hair, tá? Então a gente puxa algumas da raiz e desfia algumas. Fazendo isso a gente consegue, isso depende muito do gosto do cliente. É sempre importante o cliente trazer uma referência pra gente. Então quando ele traz uma foto já mostrando o que ele quer, não quer dizer que vai ficar daquele jeito. Mas você já tem uma ideia do que ele tá esperando, Exatamente, é uma inspiração pra gente, né? A gente já consegue se inspirar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta importante, que é a seguinte. O que vai determinar que este loiro fique quente ou frio é a diferença do produto e do tom ali daquela coloração ou é o tempo que a pessoa fica com o negócio na cabeça? Importante essa pergunta. Por quê? Na verdade, os dois. Porque existem vários tipos de produto. Se eu quero um louro bem mais claro, eu vou usar um descolorante que vai me chegar naquele tom. Né? Se eu quero só dar uma iluminada, a gente faz numa outra técnica, por exemplo, chamada freehand, que você usa um produto específico para ela. A proposta não é clarear muito, é só iluminar. Tá, né? Então são as duas coisas. Exatamente, as duas coisas são importantes. Guardem isso, meninas, guardem isso. E vamos pro próximo, que é os loiros quentes, então. Os loiros quentes, exatamente. É verdade, olha, a gente é diferente, a gente acha que é tudo igual. Bem complexo, viu, Carol? Olha só que interessante. Então, aqui a gente também tem uma mescla de técnicas e cores, né? Os louros quentes já tem uma variação maior, você pode observar, né? Porque aí a gente já parte, por exemplo, um cabelo mais avermelhado ou acobreado, né? A gente aqui, inclusive, também tem técnica de mecha de contorno, que usa muito no Brasil. Só que seria uma morena iluminada? Exatamente. Aqui já seria a proposta de morena iluminada, porque as pessoas pensam que morena não pode ser loira.
é esse daqui. As pessoas pensam que a morena não pode ser loura, mas enganado. Agora vocês já sabem que o louro tem várias nuances, então ele vai desde o mais claro até os mais quentes, que seriam esses exemplos aqui. Né? Olha, que então as morenas podem ser loiras sim, só que com aquela coerência que a gente já falou desde o início lá, considerando o tom de pele, tudo, né? Incorpora aí corte de cabelo, né? E, claro, esse primeiro momento e essa avaliação tem que ser feita pelo profissional, de olhar os pés à cabeça, conversar. A gente, na verdade, Carol, quando bate o olho no cliente, a gente já imagina, pelo menos eu sou assim, eu bato o olho no cliente, eu já imagino como vai ficar legal, que tom que vai ficar. Mas é aquilo que eu te falei, um grande problema que a gente tem é que o cliente já chega decidido e ele é irredutível, ele quer fazer aquele loiro, mas a gente tenta negociar, né? Para ficar um trabalho legal. Isso aqui é legal para vocês terem como uma informação, para não errar mesmo, gente. Guarda tudo. A gente acha que não tem conteúdo quando a gente fala de beleza e Nossa, é muito... Tem muito. É exatamente o inverso, tem muito conteúdo. A gente vai colocar uma perguntinha rapidinho, a gente tem um minutinho, olha lá na tela quem escreveu pra gente. Dani, beijo, obrigada. Qual o melhor tratamento para os cabelos quebradiços? Vem aqui para a mesa, ó. Vamos lá. É legal mostrar aqui, porque você tem assim, 1 minuto, tá? Tá certo, vamos lá. Vou falar bem rapidinho. O que acontece, cara? Eu vou falar melhor disso aqui depois quando a gente voltar. Okay. Mas o cabelo quebrado, ele precisa de quê? De força. Então, nesse momento, ele precisa de quê? De restauração. Ele precisa ser restaurado, né? Eu até separei esses lados aqui, é o lado da restauração, tá? Então, assim, a gente precisa encorpar esse fio. Geralmente, a gente faz isso com queratina, os produtos têm queratina, né? E produtos para encorpar. Não é esse momento não é para deixar o cabelo molinho. As pessoas pensam que precisa de estar bem molinho, né? Mas mais para frente a gente fala um pouquinho. Reestruturar. Isso, então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso, vou mostrar o antes e depois da nossa modelo. De volta com o nosso Você Bonita e a gente comentou, né, há uns minutos atrás, que a gente teria uma modelo aqui para mostrar a diferença quando a técnica é muito bem aplicada, quando o tom de pele é levado em conta e aí a gente chega no loiro ideal para aquela mulher. Vamos colocar a foto dela, tô falando da Andresa Barroso, olha lá. Vamos ver o rostinho dela então, como ela estava antes. Olha, que tom de cabelo ela tinha, então conta pra gente, Luiz. Então, ela tinha um tom de cabelo, um louro médio, tá? Esse cabelo chegou virgem pra gente, então a gente consegue aquilo que eu te falei, chegar no tom desejado, né? Que no caso dela foi um louro médio pra frio, tá? Foi esse tom desejado que a gente propôs pra trazer aqui. Aqui eu fiz a técnica de ombre hair, mas eu mesclei algumas highlights que saem da raiz, tá? Então a raiz dela fica bem natural. Vou até dar uma soltadinha aqui com o brilho. Vai soltando já a gente vira e revela, mas ficou linda, gente, é impressionante, é uma mudança muito, e assim, muito grande. Carol, o cabelo fica 100% saudável, não tem quebra, não tem sensibilização, ele fica 100% em quantas exatamente... horas você fez cabelo? É um trabalho bem demorado, porque ela tem bastante cabelo, então assim, eu na verdade eu trabalho como assistente, mas eu faço 100% da técnica, eu não deixo na mão de assistente. Entendi. Não porque eu não confio, porque eu gosto de começar do início ao fim. Não, e outra, né, quem tem prazer em trabalhar, quer trabalhar... Exatamente. Né? Do começo ao fim, né? Fazer tudo, né? E aí, Carol, aqui nesse cabelo a gente ficou 6 horas e meia, 7 horas pra gente, porque ela tem bastante cabelo, mas em média... Ela furou a fila. Em média a gente fica aí 5, 6 horas no cabelo, dependendo da quantidade do cabelo, né? Puxa, olha só que interessante, gente. É bem complexo o trabalho. Vamos ver como é que ficou o rosto dela, então, com essa harmonia agora loira da Andresa. Olha isso! A gente fez a frente um pouquinho mais iluminada, né? Sim. Mas a ideia é essa mesmo, a gente puxar algumas saindo da raiz, as pontas levemente mais claras, mas elas se misturam, né? Então a gente tem o contraste do cabelo, da cor natural dela, com as mechas que a gente fez bem clarinhas. Exatamente. A gente vai fechar agora para dividir a tela para vocês verem a diferença do rosto. Então, nossa, gente, parece... Eu não diria nunca que você era você, entendeu? Eu diria que era outra pessoa. Mudou muito. A gente fez um corte também, Carol. Sim, um corte médio, mais moderno, repicado, né? Exatamente, para dar um movimento melhor. Ali, no antes, não dava nem para perceber que ela tinha tanto cabelo assim. Exatamente. Olha como valorizou, inclusive, o volume do cabelo, gente, com o corte que ele escolheu. Achei bem legal. Vamos colocar uma perguntinha do público e já você me conta mais da técnica dela. Quem escreveu pra gente? Na tela, olha lá. Obrigada, Joyce, um beijo. Para quem tem cachos, o que combina mais, luzes ou ombre hair? Então, na verdade, luzes a gente pode ser pode ser um geral, na verdade, tá? Luzes é o processo de clareamento do cabelo, exatamente. O que acontece? Tanto faz. Eu prefiro fazer nas cacheadas a técnica highlights,
as mechas que saem da raiz até as pontas, porque eu acho que fica mais bonita a mistura. Tá. Porque o ombré, por ser desfiado, vai ficar, eu acho que muito marcado no caso das cacheadas. Entendi. Eu aconselho fazer a técnica highlight, fica bem mais bonito, né? Mas também pode fazer o ombré, não tem problema. Aí vai do cabeleireiro ou do gosto também do cliente. Eu ia te perguntar se a Andresa, quando chegou lá, queria este tom de loiro, ou foi uma ideia sua pensando aí, como nós vimos na aula anterior, né? Eu perguntei a ela, Carol, ela chegou pra mim e falou o seguinte: eu quero ficar loira, só isso. Eu confio no que você vai fazer, mas eu quero ficar loira. Então a gente optou por fazer esse louro mais claro, porque na verdade por estar virgem a gente consegue fazer o louro que quer, né? Então a gente trouxe exatamente esse, vendo o tom de pele, né? Que ela tem uma pele mais rosada, então o que combinaria mais, né? Impressionante a harmonia com o rosto, né? Com os olhos, com a sobrancelha, com o formato do rosto, o tom da pele. Impressionante. Essa é a ideia. Deixando ainda mais alegre, né? Rejuvenesce, não é isso? Essa é a palavra, talvez, quando acerta assim, rejuvenesce. Tem mais perguntinha, né? Quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Érica, um beijo. Para peles negras, qual o tom de loiro que combina mais? Então, aí a gente volta naquela parte dos loiros quentes, tá? Porque naquela tabelinha, né, que a gente apresentou, quanto mais morena, menos a gente clareia, pra gente não chegar naquele choque de um louro muito claro com a pele escura. Entendi. Não fica legal. Então, assim, fazer um tom mel fica bonito, fica legal. Pode trabalhar com vermelho, pode trabalhar com acobreado. Todos esses tons ficam bem legais. Vamos colocar aqui, ó, aí. Esse daí seria... Perfeito. Deixa eu ficar aqui do lado de cá para não atrapalhar. Ó, a gente pode trabalhar com tons mais quentes nesse sentido, assim, avermelhados, porque esse daqui, ele tem coloração, mas ele tem algumas mechas que dão essa mesclada aqui, tá? Tá, ficaria uma morena iluminada. Exatamente. Uma morena iluminada. Ou uma, no caso, negra iluminada. Isso. Chegar agora em tons mais claros... Já não fica legal, porque começa a dar aquele conflito que a gente mostrou naquelas fotos, na da Kim Kardashian e na da Donatella. E também acho que nessa questão, por isso é bom uma avaliação ali pessoalmente, né? Olhando para a pessoa, no sentido seguinte, também tem negro, o tom de pele diferente. Negro também tem variações. Né? Então, chegar ali no tom exato, claro que é o olhar clínico, gente, do profissional. A gente bate o olho e já vê o que vai ficar legal. Não tem jeito. A gente usa muitas imagens mesmo para direcionar, né? Parabéns, viu? Muito bom essa aula aí, especial Loiras hoje no Você Bonita, tenho certeza que vocês adoraram. O espaço que você vai conhecer o Luigi é o Espaço Moreto. Vou deixar o telefone para vocês, é o 3256-0184, 3256-0184. Lá no Insta, @Luigi, tá? Tudo junto, Moreto com 2 T's. Luigi Moreto. Um agradecimento a Maxfama, maxfama.com.br, que hoje mandou a Andresa e deixa ela feliz, né? Curtiu? Arrasou! Tá aqui, ó, então, o site pra gente, maxfama.com. Obrigada mais uma vez. Beijo, lindona. Obrigada, querido. Prazer, viu? Prazer. Parabéns.